Buenos, meus amigos, de todas as querências, como é que estamos, pessoal? Tudo certo? Então, né, pessoal, final de semana por aqui e bem outono, né, pessoal? Chove, para, aquelas garoas e ventando sempre, né? Mas é o clima, é o ciclo, né, pessoal? É assim mesmo, né? Ainda bem que a terra conserva úmida, né, pessoal? Temos uma estiagem muito grande aqui ainda, né, pessoal? Muito racionamento, falta de ar. Mas pelo menos ajuda um pouco, né, pessoal, nas plantações, nas pastagens, né? Mantém a terra úmida. Então a gente vai estar fazendo um videozito hoje, né, pessoal, assuntando com os amigos aí, dialogando, falando sobre, no Rio Grande Antigo, né, pessoal, a conhecida céstia, né, do gaúcho. Cesteada castilhana, né, pessoal, que é esse cochilo que vem depois do almoço, né? Que é muito bom, né? Que é antigo e é benéfico, né, pessoal? É aconselhável pela medicina, né? 40 minutos, 50, menos de uma hora de cochilo, é bem bueno, né, pessoal? Não deve passar desse horário aí, né? Porque se passa desse horário pode atrapalhar o sono da noite. Mas é gratificante, né, pessoal? Então quem gosta da SEST aí, tanto no rural como no urbano, é muito bueno, né? A gente vai estar assuntando sobre, né? E no segmento a gente vai estar falando sobre da gordura animal, né, pessoal? A importância que era, né? Principalmente a banha do suíno, né? Que depois, né, pessoal, que veio aparecer, né, os óleos vegetais, né, como óleo de soja, de oliva, né, de milho, girassóis e aí por diante, né? Mas antigamente era só na gordura suína, né? Então é isso aí, né, pessoal? Aqui o tempo tá assim, né? E a gente tem que lidar na horta, mas tem um monte de afazeres, mas não dá, tem que esperar compor o tempo, né? Então tá alto para carpir, baixo para roçar e molhado para queimar. É a desculpa do preguiçoso, né, pessoal? Mas não tem o que fazer, tem que esperar mesmo, né? É assim mesmo, né? O outono é assim mesmo. Então é isso aí, né, pessoal? E a gente de maragato hoje, né? A gente já editou um videozito aqui no canal, antigo já, né? Que fala sobre os maragatos e chimangos, né, pessoal? Então a gente vai ter que atualizar, né? Derivado, o canal aumentou, né, pessoal? Os inscritos, então tem pessoas novas chegando e tem os que não são do Sul. É bom a gente atualizar, falar sobre a nossa tradição e cultura, né? Em outra ocasião. Então é isso aí, né, pessoal? A cesteada é muito boa, né? Principalmente o gaúcho rural, ele levanta 5 horas, até antes, né, para tomar o amargo primeiro, né, pessoal? O luxo do gaúcho, né? O luxo do gaúcho é o chimarrão. Então o gaúcho levanta cedo, né, pessoal? E toca na lida, direto, né? Nos afazeres. E depois do almoço, depois da principal refeição, uma cesteada, né, pessoal? Esse cochilo que vem repor as energias, né? Ajuda no sistema cardiovascular, né? Ajuda a normalizar a pressão, né? Desestressa. E a pessoa já sai para a lida com todo o pique, com as baterias carregadas, né, pessoal? Então é eficaz o cochilo, né? Do meio-dia. E os dias chuvosos melhor ainda, né, pessoal? Aí dá para prolongar um pouco, né? Principalmente quem for autônomo, trabalha por conta. Então levanta lá pelas 3 da tarde para tomar um chimarrão, né, pessoal? Umas cuias com pipoca, doce ou salgado, ou com pinhão. Aí vai do gosto de cada um, né, pessoal? Tomar com umas rapaduras, puxa, né? E aí já começa, né, pessoal? Os causos de galpão, anedotas, né? Causos de assombração, boitatá e lobisomem. O gaúcho é bem supersticioso, né, pessoal? E os causos de pescarias, né? E também o Google de galpão, né, pessoal? Que é as coisas que a gente aprendeu, né? E que compartilha até hoje, né? Vindo do antigo, né, pessoal? Então é um privilégio aí os gaúchos nascidos aí, né, pessoal? Os mais raízes, os coronilhas, nascidos na década de 60, de 70, né, pessoal? Um privilégio, né, de ter nascido nessa época, né, pessoal? Passando por 2 décadas, né? Passando por 2 gerações, 2 milênios e com mais de meio século de idade, né, pessoal? Isso aí é um privilégio, né? Compartilhar o que a gente aprendeu no Rio Grande Antigo e se atualizando agora, né, pessoal? Que é muito eficaz, né? Principalmente a tecnologia, né, pessoal? As redes sociais, né? Os meios de comunicação, o celular, isso aí é benéfico, né, pessoal? A gente sabe muita coisa, né?
os jovens pesquisar aqui na plataforma do YouTube mesmo, né, pessoal? Muitas coisas a gente aprende aqui, né? Eu aprendi a dar nó em lenço aqui no canal, né, pessoal? Aprendi a fazer cabos de enxada com cana de bambu aqui no canal. Inúmeras coisas se aprende através da tecnologia, né, pessoal? E antigamente não tinha, né? Então a cesteada na campanha antigamente, né, pessoal? Às vezes ficava meio que solito, como diz o gaúcho, né? Uma propriedade com mais de 2 quilômetros de distância uma da outra, né? Então o gaúcho não tinha muita opção, né? Então tinha essa cesteada por levantar cedo demais, muito trabalho. Isso aí ajuda, né, pessoal? É benéfico na saúde da gente, o cochilo do meio-dia, né? E também, né, pessoal, a gente cochilava muito também nos galpões, né? Os tropeiros também, né, pessoal, no relento, embaixo de qualquer pé de árvore, principalmente de uma pitangueira, de um pé de ambu, botava os pelegos ali, o basto, improvisavam a cama campeira e tirava o cochilo da tarde, né, pessoal? Então, é bem antigo nos Pagos do Sul e eficaz para a nossa saúde. E falando da gordura animal, né, pessoal? A gordura animal, o porco era a fartura no sítio, né? O porco veio junto com os tropeiros, né, pessoal? Porque já existia a linguiça, né, o salame, né? O queijo também já existia, né, pessoal? O queijo de leite, que o queijo de leite é o queijo serrano, que existia na época, né? Que transformava, né, pessoal, em queijo ali o leite para não conservar bastante tempo, né? Assim como a banha do porco também, né? Era a geladeira que o gaúcho tinha, né, pessoal? Na lata de banha colocava as carnes fritas do porco ali, né? Principalmente o lombo, o pernil. Fritava bem, colocava na lata e ficava meses ali, né, pessoal? Quando ia comer, tirava dali, né? Para degustar o alimento. Então a banha era fartura, né, pessoal? O porco todo em si era uma fartura, né? Há uma época, né, pessoal? Até uns cofres tinha, né? O símbolo do porco, né? Um cofrinho igual um porco, assim, para colocar a moeda ali, que o cofre, o porco era sinônimo de fartura, né? E uma manada de porco, né, pessoal? 30, 40 porcos valia uma colônia de terra, imagina, né? Tinha bastante valor o suíno naquela época. E era fartura, né, pessoal? Porque, né, juntava as vizinhanças, a carneação, né? Tinha as banhas, o torresmo, né, pessoal? E há um tempo atrás ficou meio parado, né, pessoal? O uso da carne suína. Falavam que era prejudicial à saúde, que isso, aquilo, e colesterol. Agora chegaram à conclusão que a banha é a mais sadia que tem, a gordura do porco é eficaz, né, pessoal? Claro que tudo com cautela, né? Não só a carne suína, como tudo, né? E depois vindo as demais coisas. Então o porco se aproveitava tudo, né, pessoal? Do suíno só não se aproveita o berro, o resto tudo é aproveitável, né? Desde do torresmo, né, a morcela, o queijo de porco, né, e inúmeras coisas, né, pessoal? Então é isso aí, né, pessoal? E o gaúcho, ele é simples e campeiro, né, pessoal? Ele já veio da origem, né, da genética, assim, né? Que dos indígenas, né, charrus, tupi-guaranis, e o Rio Grande tem um pé na África, né, pessoal? A gente tem um pé na África, né? Derivado aos lanceiros negros, né, o Negro Adão, degolador de 93, e aí por diante, né, pessoal? Aqui no Porto de Rio Grande, Pelotas, tempo das charqueadas, no tropeirismo, né, antes, o negro era bem escravizado. Então, o negro foi bem, assim, esquecido, né, pessoal? Meio que deixado de canto, não sei porquê, né? Mas que a gente tem essa origem forte, o negro tem uma presença forte na Revolução Farroupilha, tem, né, pessoal? Bastante, né? Tá nos livros, né? Os lanceiros negros, né, pessoal? As batalhas que eles venciam, eles eram os mais fortes, os lanceiros negros iam na frente, né? E aí vem a culinária também, né, pessoal? Grandíssima, as danças, tudo, né? Porque na escravatura, né, pessoal, os negros usavam, né, principalmente do suíno, era só o que os coronéis, né, os grandes barões, né, deixavam para eles o resto, né? O resto da carne, quando abatia o boi, davam para eles a costela, o sete-foi, o mondongo, a coalheira, a tripa gorda, a língua do boi. E os negros faziam essas comidas deliciosas, né? Como o mocotó, a linguiça campeira. E é uma delícia, né, pessoal? Então, tudo derivado dos negros, né? E deixaram um grande símbolo também, legados, né, pessoal? A gente vê nas estâncias por aí, saindo para fora, no interior,
bastante cercas de pedra que os negros faziam, braçal, né, pessoal? Serviço escravo, né, mas deixaram a força deles, né, e o legado, né, pessoal? Já pro lado de Santa Catarina, Paraná, tem muitos taipá que chamam, né, mas também já tá difícil os taipeiros que trabalham fazendo cercas de pedra. E aqui nos Pagos do Sul, eram os negros que faziam, né, pessoal? Então, é isso aí, né? Não sei porque o negro foi meio que distinto não falam muito, né, pessoal? Então não adianta muita coisa, muito racismo, né, pessoal, também, né? Isso aí não leva a nada, né? A gente não é, né, a terra não é propriedade do homem, né, pessoal? Nós somos propriedade da terra, né? Então daqui ninguém leva a nada, não tem o porquê um ser mais que o outro, muito empate e racismo não leva a nada, né, pessoal? A terra não é propriedade nossa, né? E nós sim somos propriedades da terra, né? Da terra a gente vem, da terra a gente vai, né? Então é isso aí, né, pessoal? Era isso aí. Então, vamos ficando por aqui, né, com o Luxo do Gaúcho. E para encerrar, a gente vai declamar uma poesia do Jaime Caetano Brown, né, pessoal? Falando sobre o amargo, né, pessoal? Esse amigo do gaúcho. Então, Deus dê já um forte abraço aí, né, pessoal? Deixe o seu like, seu positivo, para fortificar o canal. Aperte ali no sincero, né, pessoal? Na sineta das notificações. Na opinião em todas, né, pessoal? Que apertando em todas, receberá automaticamente os novos vídeos editados no canal. Quem é novo aí, né, pessoal? Se abanque, se sinta à vontade, inscreva-se. É gratuito, não paga nada, né, pessoal? Um forte abraço a todos os amigos dos campos da internet. Um abraço do tamanho do Rio Grande. Velha infusão gauchesca, do topete levantado, o porongo requeimado que te serve de vasilha, tens o feitio da coxilha, por onde o guasca domina, e esse teu gosto de resina, que não é amargo e nem doce, foi o beijo que desgarrou-se nos lábios de alguma china. Velha bomba prateada, que atrás do cerro desponta, como lança de ponta encravada no repecho, assim, jogada ao desdeixo, até parece a espera do retorno de algum quera, que anda desparramado do bando, o que de certo ande peleando nesses rincão de tapera. Oi, galera! Forte abraço!